O Comité Científico do Cuarto Congreso Internacional de Paisaxe Urbana e UCUL San José 2025, que se celebrará na capital de Costa Rica entre o 8 e o 10 de abril do 2025, tomou a decisión de outorgar ao Concello de Pontevedra o terceiro premio internacional A Cidade e a Xente. As anteriores galardoadas con este premio foron a cidade argentina de Rosario e a brasileira de Sao Paulo. A cuarta edición do Congreso ICOUL, tras os celebrados en Sao Paulo en 2015, Barcelona 2017 e Barcelona 2023, reunirá a expertos en xestión urbana de diferentes disciplinas. Trátase dun foro internacional aberto e participativo dedicado á difusión de estrategias e instrumentos de xestión dos usos da paisaxe urbana para unha boa gobernanza local. O mércores 9 de abril, no marco da sesión central deste congreso, falarase da revitalización urbana e paisaxe coa participación como relator de César Mosquera. A tenente de alcalde Eva Villaverde recollerá o día seguinte o premio durante a cerimonia de clausura. Na justificación do premio a Cidade e a Xente, Memorial Eusebio Leal Spengler, a comunicación oficial deste foro, sinala que Pontevedra leva anos situada no ámbito internacional como un referente en canto á transformación do seu modelo urbano en materia de mobilidade, accesibilidade ou seguridade viaria, entre outros aspectos. Alíñase perfectamente engaden cos obxectivos de ICOUL, que fronte á opción tradicional de crear máis e máis cidade, aposta por transformar a cidade como novo paradigma de desenvolvemento urbano sostible. Ademais, sinalan que Pontevedra se ocupa de aspectos de carácter transversal esenciais para mellorar a calidade da vida urbana, como son a cultura, a accesibilidade, a protección ao patrimonio, da sustentabilidade, a saúde pública, o uso racional do territorio, o medio ambiente, as novas tecnoloxías e o branding da cidade, aspectos estes que en maior ou menor medida e xunto a un decisivo liderado político caracterizan a transformación do modelo de cidade pontevedrés, destaca. César Mosquera sinalou que Iberoamérica era dos poucos sitios onde non tiñamos este tipo de recoñecemento. Se valorou este premio como unha oportunidade xa que supón abrir un campo novo de relacións. O modelo urbano de Pontevedra tesoura numerosos premios internacionais nunha traxectoria que arrincou no ano 2013 en Bruselas, co recoñecemento Intermodes ao metro minuto. Ao ano seguinte, no 14, chegou o premio de Dubai, outorgado pola ONU Habitat polas súas boas prácticas en 2015, a ONG Center for Active Design rendeu homenaxe a Pontevedra, en Nova York, polo seu desenvolvemento urbanístico, e ese mesmo ano a Fundación Prospective e Innovación premiou a cidade nun salón de vehículos ecolóxicos celebrado en Hong Kong, na China. Isto é o que dicía Pontevedra Viva, este é o que escribía o digital Pontevedra Viva, baixo título Pontevedra recibirá en Costa Rica o Premio Internacional A Cidade e a Xente, 11 de abril do 2025. Hola, hola, moi boas, eu son Germán Esteve, do Germano a Portuguese, aquí estades no voso Galiportus, neste voso programa de radio local, en este voso podcast internacional galaico-portugués que se dedica a unir voces dun e do outro lado do miño. Benvidos e benvidas. E hoxe xa vedes un pouco por onde van as cousas, por onde vai o programa. Temos un programón. Hoxe falamos de desenvolvemento urbano, falamos de cidades, falamos de sustentabilidade e falamos do modelo de Pontevedra e esa relación fantástica tamén coas vilas de Portugal.
E aquí estamos, como dicimos, neste especial sobre modelos urbanos, sobre cidades a un e outro lado do Miño, sobre cidades que camiñan cara a un desenvolvemento moito máis humanizado. Estamos xa nunha conversa espectacular con 4 convidados de moita altura. Temos connosco xa a Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra desde 1999. Agora lle preguntamos todo isto do modelo Pontevedra. Moi boas, Lores. Hola, bo día a todos e a todas. Un placer terte aquí no Galiportus. Temos tamén a Luís Nobre, alcalde de Viana do Castelo, corríxeme, Luís, se me engano, desde o 2021, presidente do Eixo Atlántico tamén desde febreiro do 24, arquitecto, especialista tamén en urbanismo. Benvido, Luís. Muito bem, muito bom dia a todas e a todos, é verdade, confirmo. É un placer terte tamén aquí, escoítase vos moi ben os dous. Temos por aí tamén ao presidente da Cámara de Santarém, bastante máis o sur do Miño e do Douro, cunha perspectiva seguro que interesantísima, João Teixeira Leite. Bon día, João. Muito bom dia a todos, um abraço amigo e fraterno, é um gosto estar aqui convosco. Bom dia. O prazer é noso, e como non, a grande organizadora que nos deu estes contactos tan fantásticos, enxeñeira e urbanista, presidenta do Instituto de Cidades e Vilas con Mobilidade en Portugal e fundadora tamén da mesma institución no Brasil traballando neste tipo de cuestións desde hai moitos anos. Escoítanos tamén por aí Paula Teles. Benvida, Paula. Bom dia a todos e a todas e bom dia, Germano. E obrigada por este programa fantástico que tens feito. Obrigado a nós, a toda a xente da Galiza, de Portugal, do mundo inteiro, interesado neste tipo de temáticas, de tópicos e que están, pois seguro que encantados de escoitarnos a calquera hora do día, en calquera parte do mundo, falando de mobilidade e falando de cidades e de persoas nesas cidades. Vou vos pedir, tendes un audio perfeito, simplemente cando non intervades, por favor, cando non faledes, podedes desconectar o micro para que non haxa interferencias, pero polo demais é fantástico, como digo, a calidade do audio. Comezo, evidentemente, por Lores, por Miguel Anxo Fernández Lores. Todo o mundo fala do mesmo. Supoño que xa estarás un pouco cansado, Miguel Anxo, ou non o sei, de tanta entrevista, de tanto encontro, miles de encontros, de ponencias, de conferencias, visitas de xentes internacionais, foros, grupos de traballo. Pontevedra é o referente urbano do que todo o mundo fala. Por que, Lores? Bueno, porque tuvemos a sorte de facer un equipo moi potente de xente, de estar 12 anos na oposición municipal desde o ano 87, traballando no que se estaba facendo en todo o mundo, non? Para mellorar a calidade de vida nas cidades, bueno, e traballando nun proxecto propio. Eu sempre digo 3 cousas. Primeiro, hai que conocer como é a túa cidade, conocela en profundidade. Logo ver que é o que, digamos, as boas prácticas que hai en todo o mundo a respecto dos espacios urbanos, e logo elaborar un proxecto propio, non? Un proxecto específico para cada cidade. Todas as cidades son diferentes, non? Pero sempre cunha idea fundamental, que é recuperar o espacio público para as persoas, mellorar a calidade do aire, mellorar a siniestralidade ou a violencia viaria, e sobre todo que ese espacio público sea un espacio de convivencia, non? Que sea unha infraestructura social donde se produce a cohesión social. Realmente as cidades, as mellores cidades, son as que teñen as rúas cheas de xente e non de carros que están generando violencia viaria, contaminación, ruído, e desde logo, pois, en fin, van en contra ou a favor do cambio climático. Nos queremos que se cambie a calidade e o cambio climático para ter un planeta moito mellor, non? E iso temos que ir facendo, bueno, pues a nivel xeral, pero tamén a nivel individual nos nosos espacios urbanos, non? E tuvemos a sorte de adiantarnos un pouco, bueno, algúns anos,
a esta tendencia que é unha tendencia xa xeralizada en todo o mundo, non? E que as cidades son para convivir, debe haber espacios de convivencia, de relación social, e iso xenera tamén dinamismo urbano, calidad de vida e sobre todo, pois, felicidade, non? Que o que estamos buscando os alcaldes é construir e as alcaldesas e os presidentes e presidentas da Cámara, construir cidades na que seamos máis felices, que teñamos unha boa calidad de vida, unha boa saúde e tamén moita actividade económica para que funcione un pouco todo, non? E iso hai que cambiar o paradigma, hai que pensar que as cidades non son almacéns de coches, sino que son espacios de convivencia, non? Paula, pecha o micro cando non fales, por favor, para que non nos faga interferencia. Sí, quería comentarche, bueno, evidentemente teño moitísimas cousas aí no tinteiro, que Pontevedra nos encontramos no 99, Lores, e que Pontevedra temos no 2025, para facernos unha idea os que nos tean a escoitar. Pois unha Pontevedra máis pequena, éramos 73.000 habitantes naquela época, era unha cidade triste, unha cidade que a xente nova quería marcharse dela porque non tiña perspectivas de futuro, un auténtico almacén de coches permanentemente atascados. Eu sempre digo que hai un dato que a intensidade media de vehículos que aparcaban, circulaban ou estacionaban nos 3 kilómetros cuadrados que tiña daquela cidade de Pontevedra, era 3 veces máis que o centro de Madrid ou 5 veces máis que o centro de Londres. Era absolutamente inasumível vivir nunha cidade permanentemente atascada, ruidosa, sin perspectivas de futuro. E o que fixemos foi cambiala, facela máis atractiva, máis acolledora, máis dinámica, e a clave foi, desde logo, 2 temas. Recuperar o espacio público, quitarlle sitio aos coches e darlle máis sitio ás persoas, e logo tamén a reducción da velocidade, porque hai un tema claro, e é que as cidades e as rúas e as prazas non son estradas, polo tanto os vehículos teñen que ir a unhas velocidades que non provoquen perigo, non, para as persoas que están camiñando pola propia cidade, non? Eso xenera máis atractivo, máis dinamismo, máis calidade de vida. Os nenos poden ir andando á escola, hai actividades en todas as prazas e as rúas, en fin, é unha cidade diferente, non? Eu sempre defino as cidades entre as cidades que te acollen, que cando chegas queres conocela máis, queres estar ali, estás a gusto, e as cidades que parece que te están expulsando, non? Porque son ruidosas, pouco agradable o espacio público, etc., non? E aí estuvemos traballando, e isto é un proceso dinámico que non se acaba nunca, non? Vale? Sí, evidentemente quero que fale todo o mundo, pero así a modo introductorio non me resisto, Lores, a preguntarche, estará escoitándonos xente de calquera parte do mundo, de cidades ben máis grandes que a Pontevedra, e dirán: bueno, isto está moi ben todo isto, pero non é o mesmo xestionar unha cidade de 80.000 habitantes e facela vivível ou habitável que unha macrourbe dun millón, de 10 ou de 15. Que lle decimos a eses paradigmas tamén ubicados un pouco localizados nas diferencias, non? Entre vilas e cidades pequenas e macrourbes. Bueno, hai 2 diferencias importantes. Nas cidades máis pequenas, o uso do vehículo é sistemático para todas as persoas que viven na cidade. Quero decir que nós cando empezamos a recortar tráficos ou a cortar tráficos de paso, en fin, de búsqueda de aparcamento, etc., o 90 e pico % dos cidadáns de Pontevedra que tiñan coche desplazábanse todos os días, ainda que foran 200 ou 300 metros. Eso nas grandes cidades xa non pasa. Non é o 90%, a mellor hai un 20, un 30, un 40% que utiliza o seu vehículo privado. E logo depois hai outro aspecto que é o transporte público, que nas grandes cidades, bueno, pois hai un transporte público moi operativo, que nas pequenas cidades non o temos, non? Por lo tanto, aí isto hai que engadirlle o tema de que as cidades deben ser o máis compactas posibles e tamén de multiservicios, donde
teñamos a 100 metros ou hasta 1 kilómetro todos os servizos necesarios, polo tanto non é necesario o desplazamento en vehículo a motor, e, bueno, son moitas cousas, non? E logo despois está, bueno, a decisión política, a valentía política. Nós queremos, temos que definir que queremos, e a partir de aí, desde logo, tomar as decisións sobre a mobilidade, porque queremos unha cidade maioritariamente que se poida facer desplazamentos a pé e non en vehículo a motor. O sea, deixar os vehículos necesarios para que a cidade funcione, e os vehículos necesarios para que a cidade funcione son moitos menos dos que pensamos e permiten unha altísima calidade de vida. E iso hai que adaptalo pois, a todas as cidades, non? Vou con Paula Teles, consultora de mobilidade e planeamento no territorio en Portugal, como dixemos tamén, pois presidenta do Instituto de Cidades e Vilas coa mobilidade en Portugal. Paula, falamos en Portugal dun 63% de uso do automóvel, 20% do transporte público, 16% de xente que camiña, un de cada 100 utentes utilitarios que só usa a bici. Como está a mudar tamén a cousa en Portugal? Tú comentabas nunha entrevista de reducir o espazo para os coches. É assim, eu ando nisto há 30 anos, no mínimo, e há 30 anos que, se eu pensar nesse tempo, eu diria que ainda estamos ainda muito mal. Diria que o trabalho não tem sido devidamente feito, porque em 30 anos pouca coisa ainda se nota na rua, quando temos percentagens de taxa de motorização tão elevadas, como acabaste de dizer, significa que as políticas urbanas e em matéria de mobilidade ainda não têm dado resultados nesta perspectiva da humanização do território, da cidade e da descarbonização. Mas também não posso pensar desta maneira apenas, porque quando nós conhecemos o trabalho que é mudar uma cidade, mudar a cultura, mudar as próprias infraestruturas que foram desenhadas a partir dos anos 80, assentadamente naquilo que era a cidade para os automóveis, para os carros, nós temos que compreender que este trabalho exige tempo. E, portanto, eu nessa perspectiva, o que posso dizer é que, principalmente nas últimas duas décadas, desde o ano 2000, que eu vejo que as autarquias portuguesas têm vindo a trabalhar paulatinamente nessa mudança. Diria que, a partir da Covid, muito mais. Ou seja, eu penso que, pela minha prática profissional, que estamos a fazer mais há 5 anos para cá, desde que começamos com o Covid, do que nas últimas 2 décadas. A Covid levou a uma consciência nova. Perceber que a qualquer momento podemos ter que ficar em casa, não podemos circular e temos que ter um conceito no entorno da nossa habitação, daquilo que nós chamamos habitat. Ou seja, nós não vamos conseguir sobreviver a viver apenas na casa, na nossa habitação. Nós precisamos da rua para o encontro, precisamos da rua para um espaço também de lazer e também da rua que nos serve e que nos dá, no cotidiano, os serviços mínimos. Ir à mercearia, ir ao café, ir ao restaurante, ir ao cabeleireiro, bem, enfim, fazer aquilo que minimamente nós conseguimos, se conseguirmos também trabalhar em teletrabalho, por exemplo. Isto trouxe um novo pensamento e trouxe novos desafios. E aquilo que eu vos posso dizer, enquanto técnica que gosta de trabalhar o poder local, ou seja, o território de proximidade, é que, de facto, neste momento, eu verifico que os nossos autarcas, os nossos alcaides, estão muito mais consciencializados. A Europa também assim o exige e recomenda, e eu diria que, neste momento, estão-se a unir muitas forças para uma mudança cultural e uma mudança de mobilidade urbana sustentável. Este, como os nosos ouvintes xa saben, é un programa galaico-portugués, sempre a unir voces dun e do outro lado. Evidentemente, esta reunión tan espectacular de voces do lado galego, do lado portugués, ven en relación dos múltiples eventos e das múltiples xuntanzas ás que está sempre, digamos, relacionada a Pontevedra. Houve unha serie tamén de visitas á cidade do Lérez por parte portuguesa de ata 30 técnicos no 2022 e penso que de 8 cidades
tamén o ano pasado, hai uns meses en 2024, que visitaron Pontevedra para saber un pouco como eran esas prácticas de mobilidade sustentável, como era definitivamente un pouco isto de esa cidade humanizada. Pregúntoche, Paula, que é isto todo da rede de cidades que camiñan, como está esta perspectiva de cidades que camiñan do lado portugués? Muito bem, grande pergunta, e eu penso que esse foi, nesse momento, o denominador comum que nos une aqui neste programa hoje. Eu queria dizer, antes de mais, que o Miguel López, o Miguel López é para nós uma inspiração. E eu espero que a sociedade, pelo menos ibérica, e já não digo a mundial, que um dia esteja à altura de lhe fazer o reconhecimento devido. É um homem que, sendo médico, conseguiu a certa altura da sua vida colocar-se ao serviço coletivo e público, através de ser Presidente de Câmara, e fazer uma revolução na sua cidade, que todos nós conhecemos. E o que é que eu tenho feito? Eu há muitos anos que conheci o trabalho, logo no início da primeira legislatura do Miguel, conheci o trabalho que estava a fazer, e como sou uma mulher que acredita no planeamento e não apenas nas medidas que por vezes estão avulso, quis logo estudar esse assunto muito bem e conhecê-lo. E tenho sido uma admiradora do seu trabalho e da sua equipa, naturalmente, e a minha função em Portugal cumpre-me desde o início fazer o quê? Juntar municípios, trazer municípios para visitar Pontevedra, para aprenderem no terreno as boas práticas que estão lá tão claras e tão evidentes, em vez de, muitas vezes, nós andarmos a visitar a Holanda e a Bélgica e outros países que estão mais longe, não deixam de ser importantes, mas por vezes nós não precisamos de ir tão longe. E então, eu vivendo no Porto, e a Galiza sendo uma cidade, para mim, muito próxima, o norte do país e a Galiza é mesmo território, é a mesma coisa, nós compreendemos muito bem. E, portanto, foi muito importante eu conhecer o seu trabalho, saber que o Miguel era também presidente de uma rede em Espanha, que é a Rede de Cidades que Caminham, e quando surgiu a oportunidade de nos convidarem para a nossa associação servir de plataforma em Portugal para trazer para cá esse movimento que luta por um território mais humanizado e que caminhe de forma mais saudável, eu fiquei encantada. E por isso o meu trabalho tem sido levar os alcaides portugueses, aumentando cada vez mais o número de alcaides portugueses, de Presidentes de Câmara, que neste momento, já em pouco mais de 2 anos, já somos cerca de 50. Eu chamo a atenção que em Portugal nós temos 300 Presidentes de Câmara, temos 300 câmaras municipais, é um número muito inferior de Espanha, e, portanto, já um número muito considerável que paulatinamente entram na nossa rede, na nossa plataforma e connosco querem aprender mais rápido. Aprender aqui, a conhecerem no terreno, verem a experiência do Miguel e da sua equipa e trazerem para cá estas novidades e tentarem adaptar àquilo que é o nosso território. Portanto, a Rede Cidades Caminha é isso que faz, é ir a Pontevedra, é reunir com o Miguel, que ainda no próximo mês vai estar aqui no Porto, com a equipa dele de Espanha, para termos o 3º congresso em Portugal, do encontro que nós juntamos sempre cerca de 200 pessoas, políticos e técnicos, das câmaras municipais, como também todos os anos vamos à Espanha. Este ano tivemos em Pamplona a aprender com a rede de cidades espanholas. Portanto, este intercâmbio ibérico tem sido uma força, uma task force muito grande, muito motivadora para nós bebermos informação técnica e, acima de tudo, eu diria, para bebermos aquilo que são as decisões políticas. E por isso aqui está hoje 2 presidentes que eu considero muito portugueses e que tive o cuidado de escolher. Um que é do Norte, que é o Luís, de Viana do Castelo, e outro que é o João Leite e que é de Santarém, que é do centro do país de Portugal. Atenção, ambos lideram municípios que são capitais de distrito. Portanto, nós em Portugal temos ainda, não temos regiões, mas temos umas organizações por um conjunto de municípios. Eles lideram esses 2 municípios e têm uma particularidade. Um é de esquerda e outro é mais de direita. E isso é importante, porque senão, quando nós somos técnicos, temos aqui um problema para resolver. E também são de uma nova geração política e uma nova geração que, segundo aquilo que eu vejo e que assisto na sua atividade política, não está preocupada por perder votos.
não está preocupada por aquilo só que dizem que as pessoas pensam. Estão preocupados, acima de tudo, por implementarem uma missão que acreditam. E é essa missão que acreditam, que também acreditam numa mobilidade sustentável, que os fez estar aqui hoje e ser escolhidos pela rede, porque pertencem ao projeto. Ambos pertencem à rede de Cidades que Caminham e connosco e com o Miguel estão a desenvolver um conjunto de ações políticas muito importantes naquilo que são o seu município e que eu acredito que vão mostrar nos próximos anos que vão ficar na história dos autarcas dessas terras, dessas cidades grandes. E, portanto, era isso exatamente que eu queria aqui dizer, que são duas câmaras que representam, no fundo, teriam que ser só dois, senão não saíamos daqui hoje, mas que representam de forma simbólica dois estratos muito importantes da política portuguesa, que é o PSD e o PS, e acima de tudo, que trabalham na rede, connosco, com aquilo que são as orientações do nosso Presidente de Pontevedra, e que connosco querem realmente criar cidades para as pessoas e cidades que nos inspiram. E cidades que acolhem. Sí, essencialmente cidades que acolhem. Efectivamente, Paula, vamos con... Por exemplo, con Luís Nobre, un pouco en relación co que comentas, aí no norte, a apenas 100 kilómetros de Pontevedra ou menos, vereador, concelleiro, como decimos aquí no norte, de xestión urbanística, mobilidade, decir, con moita experiencia, autarca ou alcaide, digamos, presidente da Cámara nesta última legislatura, bo coñecedor da realidade vianesa e bo coñecedor tamén da cuestión do eixo atlántico, que despois tamén lle podemos preguntar algunha cousiña. Boas de novo, Luís Nobre, contanos un pouco como está Viana e en relación co que comenta Paula, cales son os desafíos de mobilidade que ten a Vila do Norte? Muito bem, queria também agradecer naturalmente esta oportunidade e felicitar-te pelo programa, mas depois da intervenção, quer do Miguel, quer da professora Paula, tenho aqui alguma dificuldade em acrescentar, porque são efetivamente duas referências, dois fatores de inspiração no plano político, da decisão, e naturalmente é muito importante esse plano, a coragem da decisão, do determinar uma estratégia, digamos que um caminho a seguir, mas essencialmente também a componente técnica e as equipas técnicas são absolutamente determinantes na segurança, na criação das soluções e também na segurança para a sua implementação. Naturalmente que Viana do Castelo tem feito parte de um conjunto de plataformas, não só esta, mas que nos trouxe até este encontro, mas essencialmente também a plataforma do Eixo Atlântico, que tem a particularidade também de fazer ou concretizar uma rede de ayuntamentos ou de cidades espanholas e cidades portuguesas nesta perspectiva, efetivamente, da partilha das experiências. Nós temos muito a ganhar se partilharmos experiências, porque quer no plano da decisão política, quer também e da segurança, como falava, mas também na coragem da implementação, como falava a professora Paula, é absolutamente determinante nós, num primeiro momento, estarmos conscientes, termos a certeza e não vacilarmos quando decidirmos escolhermos um modelo, as suas opções, a sua concretização, os benefícios e as suas consequências e naturalmente ter coragem de avançar, sendo certo que há aqui uma dimensão absolutamente, ou duas dimensões absolutamente determinantes. Uma tem a ver com a comunicação, a proximidade, e as cidades aí, e naturalmente a sua governança tem essa obrigação, julgo que era na Galiza, aqui em Portugal, de certeza absoluta, nesta relação de proximidade, pensar efetivamente nas pessoas, mas pensar também com coragem, não é? De determinação, de decidir, de concretizar, neste caso no plano da mobilidade no seu todo. E nesse sentido acho que há aqui outra dimensão que é absolutamente importante. Para nós é complexa, porque necessita de tempo, associada à comunicação, mas necessita de tempo, que é a implementação digamos, de um plano de ação, das medidas, de uma estratégia e naturalmente obter os seus resultados. Nem sempre, eu julgo que é quase impossível nós decidirmos nesta perspectiva. Eu vou decidir e vou sentir resultados na minha governança, ou no meu período de governança, nomeadamente em Portugal. Uma vez que temos um ciclo mais contido, no máximo de 3 mandatos, e nesse sentido, e havendo aqui ainda um trabalho muito denso de consciencialização dos nossos concidadãos para esta temática, é um desafio.
É um desafio e tem que nos colocar numa dimensão que é assumir que nós temos que seguir uma estratégia, temos que concretizar o que acreditamos, fomos eleitos para isso, mas naturalmente podemos não obter os resultados visíveis que desejávamos e que naturalmente, por exemplo, o Miguel Louros conseguiu em 30 anos de gestão a alcançar. Mas não tenho dúvidas que o caminho é o caminho que aponta e que nos inspira Pontevedra. É o caminho que nos aponta e inspira naturalmente a professora Paula Teles e toda a sua equipa que realmente têm sido motores, têm sido impulsionadores desta nova forma de viver a cidade. E nesse sentido as questões da mobilidade são absolutamente determinantes. Mas há aqui um domínio que eu acho que veio trazer aqui outra densidade, outra preocupação e que nos ajudará a acelerar a implementação desta nova realidade, que é efetivamente o plano da saúde. No plano da comunicação, da consciencialização, de fazermos sentir aos nossos concidadãos que a mobilidade impacta definitivamente e de uma forma progressiva, consistente, a sua saúde, os seus indicadores de saúde, é absolutamente determinante. O ambiente é fundamental, a agilização, a facilitação dos movimentos pendulares e a proximidade é determinante, mas julgo que o que pode aqui efetivamente impactar e acelerar este processo, este modelo, é efetivamente nós, no plano de comunicação, cuidarmos intensamente e densamente a questão do impacto na saúde. E naturalmente é um pouco isso que nós temos feito. Nós temos alguma reflexão também, de algumas décadas, e nessa reflexão estabelecemos desafios, estabelecemos, digamos, estratégias, debatemos, mas agora há que concretizar na perspectiva da percepção. Desenhamos a cidade, fomos reconfigurando a cidade, o seu desenho urbano para a componente pedonal, dos modos suaves, facilitando, no fundo, os acontecimentos no espaço público, recorrendo um pouco à memória do que foi o passado, no momento em que, efetivamente, o automóvel não existia, que as pessoas viviam a cidade numa lógica intergeracional, do mais novo ao mais velho. A cidade era vivida por todos, era sentida por todos, ocorriam acontecimentos, efetivamente, de vária dimensão, mas, essencialmente, mais relevantes e que podem ser absolutamente transformadores, eram os acontecimentos sociais. Os acontecimentos sociais é que serão determinantes e, no fundo, é essa dimensão que nós temos que recuperar e fazer sentir nos nossos concidadãos. E depois incorporar dentro deste desenho, deste modelo, desta requalificação da cidade para as pessoas, para a perspectiva, para a utilização ou o modo pedonal, naturalmente incorporar outros modos de transporte, nomeadamente o ciclável, que é algo que eu julgo que as cidades, e nós também trabalhamos e temos já alguma evidência. O próprio Executivo dá o exemplo, nos movimentos pendulares dentro da cidade, falo-os em bicicleta, em modo ciclável, para dar também, ser um exemplo, ser também fator de inspiração para os nossos concidadãos, mas naturalmente há aqui outros fatores que concorrem também extremamente importantes e que nós recentemente tomamos essa decisão, que é o transporte público. Claro. Nós tínhamos o nosso transporte público concessionado, decidimos tomá-la para a iniciativa municipal ou pública, vamos concretizar essa medida em setembro e vamos implementá-lo também num princípio que eu acho que é absolutamente disruptivo, que é utilizando apenas veículos de motorização elétrica, com motor, movidos, no fundo, energia elétrica, abandonando os motores de combustão, os veículos de combustão, que são fatores de poluição muito, muito significativos, e também, naturalmente, para dar aqui um sinal e avançarmos mais rapidamente, porque se nós não obtivermos da conjugação das nossas medidas, das nossas opções, não concretizarmos e não agregarmos e somarmos, no fundo, no conjunto das nossas decisões, avançaremos de uma forma mais lenta. Claro. E, naturalmente, que alcançar todos estes fatores, concorrendo e implementando todos estes fatores, podemos pensar num princípio que é absolutamente determinante também para as cidades, que é o plano da mobilidade, que são os seus indicadores ambientais, de saúde, e também indicadores de mobilidade, que são também naturalmente relevantes, a intermobilidade. Não haverá intermobilidade se nós não conseguirmos concretizar e complementar com todos estes modos de pedonal, ciclável, o transporte público e naturalmente para a comunicação, digamos que o plano da comunicação é fundamental, incentivando a utilização de veículo individual motorizado até outro em favor, digamos, do coletivo, para que desta forma concretizemos a intermobilidade, concretizemos naturalmente, no fundo, um modelo que nos remeta
para uma qualidade do ambiente urbano que naturalmente nos interessa e que percorremos, e que temos consciência e a certeza que é o caminho, não há outro. Podemos avançar mais lento, avançar mais rápido, mas o caminho é este, não é outro. Pido-vos intervencións un pouquiño máis curtas, porque somos sodes 4 e quero aínda colocarvos bastantes cuestións. Teño que falar xa con Santarém, o presidente da Cámara, estás aí connosco, fantástico, Xoán Leite desde Santarém. Santarén, que acaba de presentar o Plan de Mobilidade Urbana Sustentável agora en febreiro, incidindo nos espazos públicos respetuosos co ambiente, máis modernos, máis atractivos, un plano xa con vistas a 10 anos que busca tamén devolver o Texo á cidade. Disto tamén sabe Pontevedra, de recuperar o río e darlle a cara ao río e poñer o río, colocar o río a servizo da xente. É curioso, Joan, porque temos un dado de 2001 a 2021, o carro privado aumentou o uso en Santarén en un 14%. Como pode ser isto e como lle podemos dar a volta a esta cuestión? Muito bem. Em primeiro lugar, já percebi que está muito bem informado, o que é muito bom sinal, e mais uma vez reforçar o gosto de estar aqui convosco, e ainda por cima pessoas que estimamos muito, em particular eu estimo muito. Falo desde logo da engenheira Paula Teles, que é uma referência, e quero deixar aqui publicamente o reconhecimento pelo seu esforço de espalhar por Portugal esta mensagem importante que todos nós estamos hoje aqui a dizer. Portanto, não vou repetir aquilo que são os pontos essenciais daquilo que são as nossas prioridades e daquilo que é a nossa visão. E a engenheira Paula Teles, mais uma vez e publicamente, agradecer a sua dedicação a esta causa maior, que é de podermos entregar os territórios às pessoas. Depois o alcaide Miguel Pontevedra, que já visitei, quero também deixar-lhe um abraço. Como já foi dito, é um médico que disponibilizou o seu tempo para servir a causa pública. E hoje ele e o seu território, uma referência para todos nós. E, portanto, há que seguir os bons exemplos que nós temos pelo mundo, e Pontevedra é também um bom exemplo. Santarém, há uns anos esta parte, e respondendo diretamente à sua questão, está empenhada em desenvolver um conjunto de políticas públicas que permitam regenerar o seu território, o seu centro histórico, que é lindíssimo. Faço também um apelo e um convite para que visitem esta nossa lindíssima capital do Ribatejo. Temos um património riquíssimo entre igrejas e monumentos, e temos também um património natural que falou, que é o Rio Tejo. E é, para mim em particular, para nós, prioritário a ligação da cidade ao rio. Nós, do ponto de vista geográfico, estamos parte da área urbana inserida num planalto. Temos, por isso, aqui dificuldades de mobilidade. E o nosso plano de mobilidade, que foi muito recentemente apresentado, que foi trabalhado com a engenheira Paula Teles, que é um documento estratégico, que espelha uma visão estratégica para o Concello de Santarém, onde pretendemos, numa intervenção, isto é a capacidade também positiva, quando falamos deste tipo de intervenções, é termos a capacidade de perceber que a intervenção no território a este nível é multidisciplinar. E o nosso plano estratégico de mobilidade urbana sustentável tem um conjunto de ações multidisciplinares que visam, de uma frase simples e resumida, entregar a cidade, o espaço público, às pessoas e tornar a nossa população, porque é esse o nosso foco, quem está no poder local, quem está ao serviço da população, é fazer com que as nossas pessoas tenham qualidade de vida, que sejam felizes, que se sintam bem a usufruir do espaço público. E aquilo que pretendemos com este plano de mobilidade é, de facto, regenerar o território e a cidade, criar o território que seja acessível, que seja inclusivo e criarmos também estruturas mecânicas de ligação do nosso planalto à zona ribeirinha. Vamos no dia 19 de março, que é o dia da nossa cidade, e estão todos convidados, com a engenheira Paula Teles e também com o arquiteto Luís Ribeiro, a apresentar publicamente a nossa intervenção de regeneração urbana da zona ribeirinha. É uma aposta, já conseguimos fundos comunitários para a sua intervenção, ela tem um conjunto de medidas que visam ao encontro de tudo aquilo que estamos aqui a falar, tornar o espaço público acessível, com mobilidade, inclusivo, e vamos criar também uma zona onde vamos ligar a zona ribeirinha à cidade, com este intuito de devolvermos o rio às pessoas e devolvermos o rio à cidade. E esta, como disse, é uma intervenção que é estratégica, que já do ponto de vista financeiro temos a sustentabilidade de ter conseguido fundos comunitários para a sua intervenção, mas exige um empenho e um foco. E eu não me esqueço da visita que fiz a Pontevedra. O presidente Miguel, o alcaide Miguel, foi muito claro quando disse que é muito importante os presidentes
terem noção do caminho que querem trilhar. Porque este caminho não é consensual. Há muitas vozes que se levantam para determinados temas quando nós os colocamos em cima da mesa, mas é também, por isso, essencial que os territórios definam como estratégico a criação destes planos de mobilidade, porque é o plano de mobilidade que nos, no fundo, traça um caminho, é um guião para um conjunto de medidas que nós queremos implementar. E garanto-vos que é preciso muito foco, muita determinação e muito empenho para irmos também a outro objetivo essencial, que é diminuirmos o tráfego da utilização do automóvel. Para terem noção, hoje é quarta-feira, nós apresentámos na última reunião de Câmara, na segunda-feira, uma medida simples, mas que vai ir ao encontro desse problema que está identificado, que é das pessoas estarem a utilizar o seu carro de uma forma acrescida. Nós vamos gratuitamente disponibilizar autocarros elétricos para colocar as pessoas de uma zona da nossa cidade até à estação ferroviária. Nós estamos a 30 minutos da área de Lisboa, de comboio. Estamos muito perto da capital do país e temos muitas pessoas, felizmente o Governo apresentou uma medida positiva, que é o passe ferroviário 20 euros, temos pessoas a utilizar cada vez mais, ainda bem, o comboio. Agora temos que ajudar as pessoas a deslocarem-se na cidade para a estação ferroviária, mas pretendemos que o estacionamento seja colocado numa área periférica e que possamos diminuir o tráfego automóvel até à estação ferroviária e colocar, através de autocarros elétricos, as pessoas em termos de mobilidade. Portanto, a política pública e autárquica em particular, cada vez mais tem que ter esta visão de colocar o investimento público ao serviço da qualidade de vida da nossa população. E quando falamos de mobilidade, acessibilidade e inclusão, estamos a tornar as pessoas mais felizes. E é esse o nosso objetivo e o nosso foco. Sí, agradezo-vos cumprimento aos 4 por esta primeira intervención. Como digo, para que sexa un pouco máis dinámico, as próximas intervencións vamos intentar facelo, evidentemente podedes intervir cando que irades anotar calquera pois puntualización de outro dos convidados. Teño que voltar a Pontevedra, evidentemente o foco é Miguel Anxo Lores. Escoitei aí atrás falar, Lores, de que o premio máis grande é o orgullo da xente, comentabas. Este orgullo evidentemente é un fruto de anos de traballo, busca pois deixar un legado, non, desa Pontevedra do futuro. A miña pregunta é, no 99 ou no 2000 e pouco era unha cousa, era un mundo máis pausado, como neste mundo tan inmediato, tan de resposta rápida, tan de clic, tan de quero a cousa para xa, como traballar a cidade, todos estes aspectos da cidade a medio longo prazo. Isto é posible ou a resposta querémola para xa e as cidades que planeen pois, o seu urbanismo de 2040-2050 pois é moi difícil porque non hai máis alá dos 4 anos do mandato? Bueno, eu creo que o que fixemos durante estes últimos anos, des 25 anos que estamos no goberno, foi, digamos, sentar as bases para que a cidade se desenvolva no século XXI, non? Dunha maneira fácil, non? Como vos podía decir? Nós, por exemplo, por poner uns exemplos para que se entenda, nós ahora mismo estamos especializados en facer congresos, en facer eventos importantes, desportivos, por exemplo, tamén en relación coa cultura a nivel xeral, coa innovación, co emprendemento, coa calidade en xeral, coa cultura cinematográfica. Ahora acabamos de celebrar en Pontevedra este ano e ano que ven os premios Feroz, que son os premios de todos os xornalistas que traballan na cultura cinematográfica, non? E o que fixemos durante este tempo foi un contentor, non? Quer dizer, que a cidade fora o suficientemente atractiva para atraer pois, creatividade, persoas que queren facer cousas novas, que se sintan a gusto, non? Aproveitando tamén que ahora mismo pois, se pode teletraballar. En Pontevedra está xente que está traballando para empresas de fora do país, que compite internacionalmente en comunicación ou en novas tecnoloxías. Ao final, o ter unha cidade que lle gusta a xente, o exemplo máis claro é que nós vamos a facer este ano o 3º campeonato do mundo de triatlón.
somos a única cidade no mundo que fixo máis de un campeonato do mundo de triatlón, tanto gran final das series mundiais como o multisport, non? E vamos a facer no 26 outra vez a gran final das series mundiais. E por qué? Porque todas as federacións internacionais de triatlón, e aquí veñen sobre 5.000 triatletas de todo o mundo, votaron a favor por unanimidade de volver a Pontevedra, porque lles gusta a esta cidade, non? Porque é unha cidade atractiva, tranquila, acolledora, que ten unha restauración impresionante, que está dentro dun destino tamén turístico, non? Donde hai praias, donde hai patrimonio histórico, donde hai gastronomía, donde hai cultura en todos os sentidos, non? E medio ambiente san, non? Bueno, pois o que temos que facer os presidentes das cámaras é mellorar esa calidade urbana, non? Ese ecoloxía urbana, porque moitas veces nos dedicamos a falar da ecoloxía, que está moi ben, do medio natural e todo demais, pero descoidamos donde viven a maioría das persoas que son nas cidades, non? E a partir de aí eso xenera unha apetencia por vivir, por traballar e por aportar cousas, non? Nunha cidade que está pensada para as persoas, non? O sea que o diseño urbano xenera que esta cidade pois, sea unha cidade atractiva, dinámica e con un futuro certo, non? Sí, disculpa, Miguel, pero eu referíame a que no 99 pois podía haber unha idea de mudar o rumbo dunha cidade pois moi oscura e moi, digamos, con pouca vitalidade para eses 15, 20 anos. Había unha visión a longo prazo, mas agora parece que esas visións a longo prazo son imposibles. Como ves esta cuestión? Como que son? Eu creo que son non é que sean imposibles, é que son necesarias, non? Absolutamente necesarias. É certo que nós, cando iniciamos este proceso, fomos pioneiros, non? E realmente creíamos que íbamos no camiño correcto, pero eso hubo que non sei, que velo paulatinamente, non? É dicir, podémonos ter equivocado en algúns aspectos, non? Tamén é certo que nos podemos equivocar en algún aspecto que fomos correxindo. Por eso eu sempre falo de que este proceso é un proceso dinámico, non? Claro. Quero dicir que hai que repensalo continuamente, hai que ver o que se está facendo no mundo, hai que adaptalo ás características da túa cidade, pero sempre cuns plantexamentos políticos valentes, non? De que realmente nós temos que defender pois, unha cidade con unhas características determinadas, que sea amável, que sea que teña unha boa calidade do aire, que teña, non sei, que sea atractiva e que xente, ademais, veña a aportar cousas, non? Ahora mismo, por poñer un exemplo que tamén pode valer, non? Hai xente que está traballando con proxectos europeos falando de decrecemento, que non é exactamente decrecemento, que como podemos mellorar a calidade de vida sin crecer dunha forma exponencial, non? E temos aquí, pois, 15 ou 20 persoas de universidades europeas traballando e facendo un congreso sobre ecoloxía urbana e sobre ese decrecemento que realmente é unha teoría que hai que comprobala e na práctica, non? Pero que eso nos coloca, bueno, pois con unha visión de futuro que é importante, non? Déixame preguntar a Paula, fala Lores, dona Paula, fala desta vontade, non? Desta vontade de mudanza. Cando tendes as reunións cos diferentes cidades, vedes que hai un compromiso real das cidades bueno, un pouco con visión de mudanza ou simplemente moitas delas tamén se suman a este cambio, a esta mudanza porque está na moda, porque hai que tecer alianzas e porque é todo moi bonito isto de aliarse. Não, eu acredito mesmo neste momento que os nossos presidentes compreendem que têm em cima da mesa tarefas muito difíceis e desafios muito grandes e que precisam mesmo de mudar. Eu sei que pode ser uma utopia, pode parecer uma utopia para os ouvintes o que eu estou a dizer, mas não, eu acredito mesmo. E torno a dizer, acredito
hoje. Se fosse há 20 anos atrás, eu diria que era porque era moda. Não, hoje não. Hoje os nossos autarcas são pessoas informadas, são pessoas que sabem que têm uma agenda mediática muito vista, muito ouvida, e que têm que saber e têm que estar à altura destes desafios. Sei que depois, por vezes, têm algumas dificuldades de passarem para a prática, para implementarem. Eu vou dar um exemplo. Terem uma rua que até o plano de mobilidade diz que a rua tem que apertar a faixa de rodagem para aumentar passeios. E nós, para fazermos essa situação, temos que eliminar uma faixa de estacionamento, por exemplo. Por vezes, aí surge o problema. Quando chegam ao terreno e veem que tem que eliminar uma faixa de estacionamento e que esse estacionamento pode dar uma revolta nos cidadãos que vivem ali, porque vão começar a chatear a Câmara Municipal, porque precisam de estacionar e começa a pressão, isso sim, isso nós vemos e assistimos todos os dias. E por isso é que também, de acordo com aquilo que referiu o Presidente da Câmara, o arquiteto Luís, é muito importante a parte da comunicação e da literacia ao público, ou seja, da comunicação. E eu acredito que quanto mais nós formos capazes de explicar, de informar e de dar formação aos cidadãos sobre o que é hoje o problema e o que é que pode acontecer se nós não fizermos esta mudança, portanto, essa parte é essencial para nós conseguirmos implementar as medidas que temos que implementar, que muitas delas são disruptivas. Agora, eu vejo que temos políticos que sabem dessa necessidade e que já não... Claro que os fundos comunitários ajudam, o pertencer a estas redes ajudam a esta pressão e a este conhecimento. E eu penso que uma das razões pelas quais estão a aderir em massa, diria eu, a trabalhos desta natureza como a Rede das Cidades Caminham, tem a ver também com isso, porque também compreenderam que tem que envolver não só a sociedade civil, mas também todos os que trabalham dentro do município. Às vezes, os presidentes de Câmara, e eu lamento dizer isto, mas é verdade, têm dificuldade logo dentro da casa, porque dentro da casa nem todos acreditam naquilo que o Presidente da Câmara pensa, pensa nesta mudança e dizem, ele está a dizer isto, mas depois isso não é assim que se faz, ou isso é muito difícil, ou vamos ver se ele consegue. E, portanto, com estes trabalhos em rede, com esta passagem de informação, de boas práticas, de experiências, de dificuldades, de caminhos que são difíceis, mas que têm assim desta forma resultados, as câmaras municipais também estão a envolver as equipas técnicas menos acreditadas para o efeito destas mudanças. E, portanto, neste momento a dificuldade que eu sinto que têm é passar a mensagem de que não se pode mais andar para trás, que não se pode mais estar parado e que tem que ser disruptivo. E de facto, o plano da comunicação é o mais difícil. É por isso que, quando eu vou a um município, eu não consigo nunca dar logo, colocar-me na postura técnica de dizer, aqui vamos fazer isto, sem antes dar um tempo de conhecimento, de literacia, de cultura desta informação que é complexa, que é transversal, que é multidisciplinar, sobre o que é que se está a passar hoje nas grandes cidades, para que depois, quando, passados 10 minutos, nós entrarmos naquilo que é, ou que são as propostas que o município tem para a cidade, nós termos a consciência de que, se calhar, quem está a ouvir já teve ali 10 minutos de literacia e se calhar já vai pensar diferente. Faço-me entender, portanto, eu acho que este ponto é muito importante, mas também sinto que as câmaras municipais, com mais peso, com mais vontade de mudar, estão a fazer um trabalho muito importante na comunicação. E isso é fundamental. Deixa-me preguntar a Luís Nobre, aí en Viana, desde o ponto de vista dunha cidade costeira aí no litoral, cales son as prioridades, Luís, respecto das cuestións, por exemplo, das enerxías renováveis ou da neutralidade carbónica, que tendes aí na cabeza?
Muito bem. Naturalmente, é um grande desafio para a humanidade e sendo nós uma cidade do litoral, neste caso atlântica, temos que, como a Frente Atlântica, temos que efetivamente trabalhar nessa dimensão também. A forma de operacionalizar foi, mais uma vez, recorrer ao planeamento, à estratégia e desenvolver uma agenda para a economia do mar 2030 e nessa agenda ter efetivamente seis eixos de atuação e no sentido, na sequência dessa agenda, estamos a concluir o nosso plano de ação. O plano de ação, no fundo, e esta dinâmica reflexiva leva efetivamente à atualização na transição da agenda para o plano de ação. Cresceu mais digamos que um eixo de trabalho e nesse sentido a aposta nas energias offshore para nós e a energia, porque vai concorrer também para esta assunção da transição energética, numa reação ou mitigação às alterações climáticas e nesse sentido temos já um projeto instalado, 3 aerogeradores que são únicos na Península Ibérica de produção de energia, que começou por ser um protótipo e neste momento já é digamos um projeto de produção, uma infraestrutura de produção de energia que produz diariamente energia para mais de 40 mil, digamos que habitações, o que é já significativo e nessa sequência foi também posteriormente delimitada uma zona livre tecnológica o que é que pretendemos com este espaço é que ele possa ser utilizado com projetos inovadores, de experimentação, de capacitação para depois da sua maturação poderem ser implementados noutras geografias. E nesse trabalho também recentemente foi delimitado também uma zona para a instalação de um novo parque de produção eólica em offshore e que nós naturalmente vamos trabalhar numa dimensão também inclusiva, porque há uma atividade que é milenar, que é a atividade da pesca, que interessa também proteger e naturalmente cuidar desta nova incorporação, porque é um grande desafio, é um desafio não só no plano da produção de energia, de uma energia limpa, mas essencialmente verde, mas essencialmente também é um fator de desenvolvimento, de capacitação e de consolidação dos agentes económicos que estão instalados no território, nomeadamente ligados às questões energéticas, ligado também à metalomecânica, a própria construção naval e reparação, são áreas que também podem beneficiar no fundo, desta nova atividade e naturalmente importa incorporar, defender e para isso também instalar um centro de investigação internacional para as energias renováveis, para cuidar de todas estas dimensões, a dimensão das atividades que estão instaladas, a dimensão das atividades que vão emergir, que vão chegar com a questão da energia, mas essencialmente também de trabalhar no plano da investigação, do desenvolvimento, trazendo a academia também para o território para aprofundar estas dimensões e também garantir a transferência do desenvolvimento, da inovação para o mundo empresarial. São efetivamente eixos de atuação que são absolutamente determinantes e que interessa naturalmente potenciar. Sem nunca esquecer também e valorizar aqui a componente turística de sermos uma cidade com frente atlântica, naturalmente com uma perspectiva sazonal, mas também, e que é relevante, mas também numa aproximação e numa elevação, numa capacitação, ou aumento da literacia dos vienenses nas questões do mar. E para isso temos um projeto também muito significativo, que é o nosso centro de mar, que permite que as crianças desde os 5, 6 anos tenham contacto com a água, com experiências náuticas, seja através do remo, seja através da canoagem, do surf, seja através da vela, para dessa forma também termos uma densidade e uma massa crítica superior e que interprete também este desafio, digamos, do posicionamento geográfico, sermos uma cidade com frente atlântica, mas essencialmente também das oportunidades que esta localização geográfica e das potencialidades que ela tem, porque efetivamente nós temos consciência e temos a certeza, porque a história assim também o termina, que Viana do Castelo
foi uma cidade cosmopolita, foi uma cidade voltada para o mundo, quando efetivamente teve uma relação efetiva com o mar. Quanto mais rapidamente nós, na forma plena, conseguimos concretizar, no fundo, esta relação do passado, vamos naturalmente aproveitar as oportunidades do futuro e posicionar-nos como uma cidade de referência, que já o somos com o projeto que naturalmente vos identifiquei, que começou por ser o Infloat e agora é o Ocean Winds, a designação do mesmo, e que naturalmente é uma referência internacional, associado também a outro, que é a Core Power, que é a produção de energia através das ondas. São efetivamente duas novas formas de produzir energia limpa, verde, que efetivamente nos vai posicionar e nos vai Obrigado, Luís. Proporcionar também sermos aqui, continuamos a ser uma cidade de referência. Muito obrigado. Obrigado, Luís. Quería preguntarlle a perspectiva desde Santarém con João Leite. Hai consciencia, hai vontade de mudar as cousas, e despois sábese que unha vez en Santarém sodes conscientes de que unha vez que se comeza con este proceso é irreversible. Digo porque comentaba antes Paula Teles un pouco a apertura da conversa, non, de PS, PSD, de direita, de centro-esquerda. É dicir, estas cuestións de mobilidade urbana van alén das siglas e alén dos partidos, non? É un proceso que unha vez que comeza non se pode voltar atrás. Aquí do lado do Estado español temos o exemplo de Madrid con Madrid Central, que querían nun momento dado colocar toda a área central de Madrid como de baixas emisións, sin entrada de carros. Quedou un pouco aí a polémica na nada. Despois parecía que o goberno do PP de direita quería un pouco voltar a introducir o máis carro, máis coche na cidade. Isto é irreversible, João, unha vez que se comeza non hai volta atrás? No seguimento da aprovação do documento estratégico do Plano de Mobilidade, ele foi apresentado publicamente e aprovado pelas duas principais forças partidárias, neste caso aqui o PSD, que lidero, e o Partido Socialista. Isso é importante para aquilo que está agora a referir, porque um processo desta natureza, como já ouvimos ao longo desta manhã, é um processo que tem que ser pensado a médio e longo prazo, e é importante que tenha continuidade. É evidente que as pessoas que estão à frente das autarquias são os pilares fundamentais, porque a liderança, como qualquer outra natureza, é fundamental para a implementação de medidas que, em alguns casos, oferecem alguma resistência. Agora, eu estou convencido que, quando estão conjugadas aqui um conjunto de intenções, nomeadamente no âmbito daquilo que é o que está definido no plano, em paralelo, se comunicarmos às pessoas a qualidade de vida e o impacto positivo que tem a implementação destas medidas na qualidade de vida da nossa população, se o plano for bem comunicado, ele não tem interrupções, ele tem que ser contínuo. Agora, em democracia há riscos, não é? Eu tenho aqui resistência, já que estamos e que a pergunta foi politizada, responder-lhe que há resistências em algumas forças partidárias mais de extremo, tanto à esquerda como à direita, sim, para a implementação de algumas destas medidas estruturantes. Mas eu estou convencido que estamos a trabalhar para ter uma confiança continuada por parte da população e que não vai, no caso de Santarém em particular, este processo ter interrupção, porque estamos focados, estamos empenhados e mobilizados por levar por diante a implementação destas medidas, que já vêm a ser implementadas há uns anos a esta parte, nas diversas intervenções que já fizemos no espaço público, mas que, a partir de agora, vão ter um reforço mais acrescido na sua implementação e na dinâmica dessa mesma implementação. Obrigado, João Teixeira. Quero ir xa cas últimas, porque sei que a vosa axenda está ben chea de asuntos. Teño que preguntarlle a Lores outra vez a respecto dunhas declaracións que fixo sobre que o modelo de Pontevedra está máis vivo que nunca, e nunca se acaba. Penso que dixo isto na Universidade Católica nunha conferencia en Portugal. Este modelo de referencia, digamos, que non se acaba. Lores, cara onde vai Pontevedra? Como vemos esa Pontevedra 2040, do 2050? Quero dicir, porque agora Premio Internacional, recepción de surcoreanos, documentario en París, World Urban Forum, Green Cities, encontros e máis encontros, referencia. Unha vez que chegamos a todo isto, agora que? É a pregunta. A ver, moi brevemente, nós falamos sempre
de que os proxectos e o noso modelo é un modelo holístico, un modelo que ten que chegar a todos os cidadáns, vivan na cidade compacta e nos seus barrios ou vivan nas feligresías. Nós temos 120 km cuadrados e temos 15 feligresías, non? Polo tanto, decimos que toda a cidade é unha zona de baixas emisións. Indiscutiblemente hai zonas onde ainda hai un tráfico excesivo de vehículos privados a motor, que nós estamos traballando ahora poñendo medidores de contaminación, poñendo tamén medidores de tráficos para ir tomando decisións e seguir reducindo en todo o espacio urbano esa cantidade de vehículos innecesarios que están afectando negativamente a cidade, non? Preocúpanos moitas cousas. O mellor hai unha certa diferencia tamén da Galiza respecto a Portugal, porque nós temos menos competencias que teñen os concellos portugueses, que teñense que preocupar da educación, do ensino, incluso da sanidade, etc. Nós temos competencias en servizos. Ahora mismo estamos traballando, desde logo, dedicando os esforzos máximos ao control do cambio climático, a mellora ambiental xeralizada, a poder, promover a vegetación periurbana, os montes, os matos periurbanos con árbores autóctonos. Temos unha loita clara contra o monocultivo do eucalipto, porque se está deteriorando o solo e favorece tamén que as choivas torrenciais fagan perder solo cultivable, e iso é negativo, os incendios forestais. E estamos traballando neste último mandato co tema de residuos municipais, o tema dos residuos, que son un tema que non se dá avanzado suficientemente, non? Os residuos, si se separan, si se tratan, si se reciclan, si se aproveitan, obviamente son recursos, e cando non se separan e se fai unha recollida mezclada de distintas componentes, pois ao final son unha bomba de reloxería, non? Nós estamos ahora dedicando, temos avanzado moitísimo no que é o abastecemento e no que é o abastecemento e recollida de augas residuais. Avanzado moito no tema da auga, temos unhas perdas prácticamente insignificantes, pero foron moitos anos mellorando a rede de abastecemento municipal. E agora estamos co tema dos residuos, non? Sobre todo co tema da compostaxe, de cumplir as normativas europeas, estatais e autonómicas, de que hai que no ano 2025 reciclar o 55% do volumen de residuos domésticos municipais. E estamos traballando neso, porque realmente temos que cuidar o territorio, cuidar o planeta a nivel global, porque temos que deixarlle un planeta mellor aos nosos fillos e aos nosos netos do que collemos nós, non? E eu creo que estamos na línea correcta, pero sempre hai cousas novas que facer, non? Nunca se remata un proxecto porque non chegamos a cada recuncho da Cámara Municipal, non? Por lo tanto, seguimos traballando, temos avanzado moito, pero somos conscientes de que hai que seguir apostando pola calidade de vida, pola calidade do aire, por todo o que vai permitir que o planeta millore de cara ao futuro, non? Moita xente pois coñece a vosa acción municipal, Miguel Anxo, mas que detalle lle podes decir aos ouvintes, que pequena cousa, que aspecto ese tan particular que tes na cabeza e do que estás tan orgulloso a nivel de todo o que se leva feito, e máis alá de grandes titulares e de grandes accións de modelo urbanístico, que pequeno detalle dis, mira, este non se coñece tanto e realmente estou moi contento polo que se conseguiu? Mira, hai varios, pero a min, eu cando salgo á rúa, e dá igual que sea a segunda feira, o outro día viñeron uns portugueses e decían, pero é que é unha segunda feira. A segunda feira é un luz, non? Isto hai unha broma que se dice por aí, este nin pon luz. O sea, a segunda feira é un día como medio morto, non? Bueno, pois as rúas de Pontevedra, especialmente
na parte máis céntrica ou compacta da cidade, están cheas de xente, chova ou non chova. E a xente é persoas de 90 anos con andadores pola rúa, crianzas que xogan cos seus amigos ou que van andando ao colexio, e que a xente respira pois certa alegría, se ve que a xente pois está contenta e orgullosa dunha cidade que é de todos, non? Eu sempre conto unha historia dun presidente dunha cámara, xa hai tempo, creo que foi o presidente da cámara de Santiago de Cacén, ou non me digas, pero el dixo que despois de conocer a cidade, pasear, dixo, esta é unha cidade democrática. Quero decir que o espazo público está para todo o mundo en igualdade de condicións, non? Eu creo que se respira pois ese acollemento social, esa convivencia, non, no espacio público, que fai tamén as cidades máis seguras, non? Porque cando os nenos están na rúa, como di Tonucci, cando os nenos están na rúa, só o feito de que os nenos estén na rúa, a cidade xa é máis segura, porque todos queremos proteger as crianzas, non? Claro. Por lo tanto, eu o que máis sinto é perceber o orgullo que os cidadáns de Pontevedra teñen da pertenencia á súa cidade. Eso é o que máis me enche de orgullo e satisfacción, e de que esta cidade pois, é unha cidade máis saudable, porque ao final non deixa de ser médico inda que non consulte, non? Sino que agora exercemos toda a equipa facemos medicina preventiva, intentamos curar os efectos negativos que hai na cidade, e facer unha cidade onde haxa a mellor convivencia posible e a maior felicidade posible. Eso é, pero eso non se acaba nunca, sempre hai cousas que implementar, non? Vale. Por tanto, seguiremos traballando mentras os cidadáns consideren que debemos facelo, non? Déixame acabar tamén con Paula, xa unha das últimas preguntas. Como pensas, Paula, que está influindo o movimento involucionista, reaccionario, negacionista, actual, non? Un pouco aí na xenda urbana sustentável. Pensas que se poden parar algúns dos avances logrados? Eu penso que isso vai, com o tempo, nós vamos matar esses movimentos, ok? Eu penso que esses movimentos não têm futuro, e o que tem futuro é realmente aquilo que o Miguel acabou de dizer. Quando nós estamos numa cidade e percebemos que a cidade é de todos, que a cidade permite essa questão de democracia, ver pessoas sentadas num banco de jardim, ter autarcas que começam a dizer: Paula, realmente é preciso pôr mais bancos, é preciso pôr mais árvores. Isso é algo que é novo, que é recente, pelo menos em Portugal. É muito recente, cuidar da paisagem e cuidar da cidade como realmente se fôssemos um médico. E, portanto, eu acho que esses movimentos negacionistas que vão existindo, eles com o tempo e com a tal literacia que todos os dias muitas pessoas tentam imprimir na mudança da gente do nosso país, não é? Eu penso que isso vai ser rapidamente terminado. Claro que haverão sempre outros, haverá sempre uma minoria que há de aparecer, mas o importante é nós mostrar que a cidade segura, como aqui foi referido, é a cidade que tem pessoas, e que tem pessoas de todas as políticas, de todas as religiões, de todas as cores, que nós também, hoje tem sido muito falada a questão dos imigrantes, nós precisamos também de imigrantes, nós precisamos de pessoas para trabalharem cá connosco, precisamos é de saber onde é que elas estão, naturalmente, mas precisamos que a cidade, enquanto espaço que recebe, seja acolhedora e que possa cuidar de todos, porque precisamos deles todos. Todos na sua também diferença de mobilidade, como nós sabemos, não é? Porque há pessoas diferentes. E, portanto, que os políticos e os técnicos que não são médicos de profissão, que sejam médicos da cidade. E é esse o esforço, ou esse o desafio que eu tenho todos os dias e que levo nas mãos. É que, enquanto urbanista, quero ser, e que gostava que um dia, quando tentassem pintar o que é que fizemos pelo nosso país, que dissessem: olha, são pessoas que cuidaram das cidades, que cuidaram pela saúde da cidade, porque realmente é esse o objetivo maior, é fazer com que as pessoas, quando
por vezes não estão bem em casa ou estão sozinhas em casa, possam vir para a rua e na rua encontrarem-se com outros. E essa é a nossa maior motivação de todos os dias, de trabalhar, de dar aulas na universidade, de ter empresas, de criar, de escrever nos jornais, de comunicar na imprensa. Esse é o maior motivo que nos movimenta todos os dias no nosso dia-a-dia. E também concordo com o Miguel. Quero ver as segundas-feiras cheias de gente no meu país, como vejo em Pedra. E por isso tenho aqui 2 presidentes ao mais alto nível que estão a lutar por esse mosaico e por essa pintura. E estou certo que rapidamente vamos ter as segundas-feiras, Miguel, tão bonitas como Pontevedra. Nunca esqueço que nos desse inspiração para isso. Déixame preguntarlle, Paula, a Luís e a João e a Luís, como son esas segundas-feiras en Viana e en Santarém, e tamén concretamente como está a cuestión da... Evidentemente falamos de ter cada vez menos carros, pero os carros que hai, como está a legislación a respecto dese 30 km por hora? No que diz respeito às nossas segundas-feiras, existe hoje mais pessoas no nosso espaço público, no nosso centro histórico, mas está aquém daquilo que é a nossa ambição e a nossa vontade. E julgo que com a frase que a engenheira Paula Teles acabou de referir, que é bem bonita e que resume bem aquilo que é a nossa intenção, apesar de eu ser economista, não sou médico, mas quero e estou a cuidar da saúde da cidade, do concelho de Santarém. Para isso, há que implementar o trabalho que está em curso. Relativamente à questão que referiu da velocidade, nós já estamos a implementar zonas de redução de velocidade junto ao nosso centro histórico. Aliás, o nosso plano de mobilidade prevê essa mancha que, quanto mais próximo do centro histórico, menor a velocidade, até para que as vias possam cada vez mais ser de coexistência, partilhadas entre o peão, a bicicleta e o carro. E, se possível, o carro cada vez mais movido à mobilidade elétrica. Esse é o nosso objetivo, é o nosso foco e é o trabalho que Santarém está a desenvolver. Luís Nobre. Muito bem, sem dúvida. Não temos as segundas-feiras como Pontevedra, mas naturalmente estamos a trabalhar para que assim aconteça, porque um dos meus compromissos, na noite que fui eleito, quando me perguntaram que grande obra gostaria de deixar, eu diria, e no final do mandato eu disse que gostava de ver um sorriso nos meus concidadãos de felicidade. Se efetivamente isso acontecer é porque trabalhamos as dimensões que eles precisam, que são as pessoas naturalmente, é o bem-estar, é a economia, é o ambiente, é a mobilidade e naturalmente é a governança. E se ela cumprir todos os desafios, nomeadamente das pessoas, com as questões da imigração, da migração, da integração ou da inclusão, a taxa de natalidade, o equilíbrio demográfico, o bem-estar, a saúde, as preocupações com a saúde, com a habitação acessível, a segurança, a coesão social, a expansão urbana é absolutamente também fundamental. A economia, que seja uma economia sustentável, produtiva, que garanta no fundo cidades atrativas, mas também na dimensão do ambiente, onde efetivamente as questões da energia são absolutamente determinantes e mais uma vez a expansão urbana também neste domínio, ou nesta dimensão é extremamente relevante, mas a mobilidade, uma mobilidade sem carros, inteligente, sustentável, onde efetivamente o transporte público impere, os sistemas intermodais também e naturalmente que os tráficos sejam descongestionados ou sejam reduzidos em função da implementação naturalmente desta dimensão dos 30 km/h. Nós também concluímos o nosso plano de mobilidade sustentável e temos efetivamente estas ações, ou esta ação contemplada e que interessa naturalmente implementar, mas naturalmente as questões da governança serão absolutamente determinantes. A governança formal e informal, flexível, a questão da cultura democrática, o sentir os valores, quem se dirigir à nossa cidade, quem viver na nossa cidade, sentir os valores da democracia, eu acho que são absolutamente fundamentais e naturalmente continuar a trabalhar para que as nossas cidades, em particular a cidade de Viana do Castelo, continue a ser uma cidade atrativa, dinâmica, que naturalmente seja reconhecida, seja acolhedora, mas precisamente seja uma cidade de notoriedade local e internacional. Efetivamente é o que importa, e se conseguirmos estas dimensões e estes desafios, não tenho dúvidas que cumprimos o nosso papel, e no meu caso em particular, os meus concidadãos vão olhar para mim com uma expressão de felicidade, é o que importa. Muito obrigado. Ok, pois obrigado, Luís. As últimas palabras, os últimos segundos para cada para falarmos un pouco do espazo galaico portugués. Está moi ben todo isto das palabras, das boas obras, da necesidade de Galiza de enfocar cara ao sur, da necesidade tamén de Portugal, sobre todo o norte, de ollar cara ao norte, cara máis alá do norte, non? Cara ao outro lado do Miño. Digo que está moi ben todo isto das palabras, mas
como concretizamos accións para que Galicia e Portugal se acheguen máis? Como ves a cuestión, Miguel Anxo? Eu creo que en ese sentido está traballando tamén o Eixo Atlántico. Sí, o micro, Paula, por favor. É un tema de mellorar as infraestructuras, especialmente as infraestructuras ferroviarias, de maneira que exista unha distancia en tempo que permita unha relación maior. Eu, desde logo, como galego, síntome galego-portugués. Eu teño unha afinidade por cuestións de cultura, de idioma, de asentamento no territorio, mesmo de gastronomía con Portugal, e creo que debemos potenciar esa relación a todos os niveis, non? A nivel turístico, pero tamén económico, empresarial, etcétera, etcétera, non? E esa debe ser a tendencia de cara ao futuro e traballar todos, porque nós vivimos, sinceramente, eu digo, que Galicia e Norte de Portugal é unha especie de paraíso, porque temos un clima e temos un territorio rico, abundancia de auga, de vento, de absolutamente moitas cousas que nos poden facer seguir medrando con unha altísima calidade de vida, non? E para eso eu creo que estamos traballando todos, cada un desde a súa opción política, pero no fondo todos queremos que ter unha sociedade máis xusta, máis solidaria e que medre, non? E ao final que os cidadáns sean máis felices, non? Paula Teles, como vemos aí a cuestión a nivel de mobilidade e planeamento do territorio, mas tamén a nivel de afinidades, como vemos a cuestión galaico-portuguesa e como a difundimos, como a comunicamos? Muito bem. Eu partilho das mesmas palavras do Presidente Miguel. Eu considero que nós, pelo menos no norte do país, somos galegos, e os galegos são portugueses, somos uma família única, temos raízes profundas e temos até, inclusivamente, palavras que são iguais. E, portanto, na língua, não é? E nos costumes. Eu gostaria que continuássemos a apostar nesta família alargada de dois países que trabalham em conjunto, com projetos transfronteiriços, com projetos como tem o Eixo Atlântico, com esta cultura de recíproca de políticos que se reúnem permanentemente para encontrar desafios que são comuns, e eu, enquanto cidadã do norte do país e técnica, tudo farei para juntar, no fundo, estes dois povos, para fazer com que a nossa mobilidade não tenha fronteira, porque o país não pode ter fronteira, o Rio Minho não separa, o Rio Minho tem que agregar, e tem que agregar não é só o norte de Portugal, é o país inteiro. E como aqui já reparamos, temos o Presidente da Câmara de Santarém que não está no norte do país e que vai à Galiza permanentemente beber informação e estar no norte. E também temos galegos a virem até Lisboa e até ao Algarve. E, portanto, que nós aprendamos com o passado, com a história do passado, com alguns erros também do passado, que consigamos rasgar estas fronteiras e trabalharmos para um país comum. Na realidade, ele pode estar organizado politicamente de outra maneira, e institucionalmente, mas nós somos os mesmos. E é isso exatamente que eu desejo, e espero também que o planeamento da mobilidade e o planeamento do território tenha essa capacidade de rasgar essas fronteiras e transformar-nos cada vez mais, num povo que adora estar os nortenhos do país na Galiza e os da Galiza no país. É assim que nós vamos continuar a querer viver. Sí, por alusión, João Teixeira, como se ve a 400 kilómetros, a 4 horas, e aí ben pertiño de Lisboa, como se ve a cuestión galaico-portuguesa, e como se explica a cuestión galaico-portuguesa no centro-sur, aí pertiño da capital? A força de toda essa região é muito importante para o nosso território e a interação dos dois territórios tem que ser cada vez mais aprofundada. E porque estamos a falar de mobilidade, é muito importante que o nosso país concretize aquilo que neste momento já está em curso, que é aproximar, do ponto de vista daquilo que é o transporte mais amigo do ambiente, o comboio, estas regiões. Portanto, vemos com muito bons olhos a existência desta parceria que existe e desta ligação, que já é histórica, entre a Galiza e o sul do nosso país, mas é muito importante que a política pública
concretize de uma forma definitiva, porque já estamos à espera há muitos anos da ligação via TGV daquilo que, no fundo, depois irá aproximar Lisboa do Porto e do Porto a Vigo. É estratégico para o nosso futuro coletivo que Porto, Vigo, Lisboa e Porto estejam ligadas de comboio de alta velocidade e que depois também Lisboa-Madrid se possa concretizar esse projeto. Portanto, é necessário que os governos deem continuidade àquilo que também é um plano ibérico de implementação deste projeto que é estratégico. Até lá, é muito importante que os autarcas possam, até aproveitando aquilo que é a dinâmica do Instituto liderado pela engenheira Paula Teles, aproveitar as boas práticas que cada um dos territórios vai implementando, porque é também com a partilha do conhecimento e das boas práticas que nós vamos também evoluindo e implementando as melhores medidas para o nosso território, tornando as pessoas com melhor e máis qualidade de vida, que é esse o noso foco. Claro. Luís Nobre, os últimos segundos, evidentemente, presidente do Eixo Atlántico, iso dá para outro programa, xa falamos co secretario xeral, co Xoán Vázquez Mao, falamos no primeiro dos nosos episodios do Galiportos, tamén falamos no outro episodio sobre especificamente a cuestión do tren, non? Do comboio, da conexión entre a Galiza, entre Vigo e Porto. Non é a cuestión que nos ocupa agora, mas como ve o presidente do Eixo Atlántico en clave de mobilidade urbana, pois a cuestión galaico-portuguesa aí tan pertiño, non? Un pouco Viana ven sendo a referencia a medio camiño xunto con Braga e Guimarães entre Porto e Vigo. Naturalmente, queria antes de mais sublinhar e recalcar todas as intervenções, que no fundo elas vão ao encontro, em certo modo, da questão que me estás a dirigir. Dizer que evidentemente a questão da conectividade é absolutamente determinante e a ferrovia e os compromissos, quer do governo português, quer do governo espanhol, são quer, nomeadamente na sua calendarização, execução, calendarização, são absolutamente determinantes e naturalmente estamos a acompanhar e acreditamos que se vá concretizar nos prazos, no limite em 2030 e 32. Naturalmente que eu queria deixar aqui uma nota que efetivamente muitas vezes se conhece mais no resto da Península Ibérica, além desta fronteira que é concretizada por esta grande plataforma de cidades que é o Eixo Atlântico. O Eixo Atlântico é uma plataforma de cidades com 32 anos. Tem efetivamente partilhado experiências, desenvolvido projetos em comum que no fundo se têm disseminado por estes dois espaços territoriais, sempre numa perspectiva da cooperação, da absoluta cooperação, da complementaridade, num universo populacional de mais do próximo de 7 milhões de concidadãos, e em que as relações económicas, sociais, culturais são objetivas históricas e que naturalmente muito se tem fortificado, densificado, disseminado, porque há efetivamente esta relação franca, diária, contínua, que naturalmente nos garante no fundo esta relevância, mas também nos deixa grandes desafios relacionados com a competitividade e o desenvolvimento económico e o estímulo do emprego são absolutamente determinantes, preocupações do eixo, mas também preocupação de todos, no fundo, de todo este ecossistema e de todos os players, nomeadamente os económicos, os sociais, os culturais da nossa euro-região, mas também a redução das desigualdades sociais são uma nossa preocupação, a melhoria da qualidade de vida e do sistema urbano que tivemos aqui a falar são também, e há partilha também, projetos em comum e partilha, experiências que têm sido extremamente positivas e que podem nos também inspirar no tema que hoje aqui desenvolvemos, mas naturalmente a cooperação, a densificação da cooperação será absolutamente determinante como instrumento de trabalho conjunto, nomeadamente de reivindicação do que são a concretização das infraestruturas, dos domínios que nós continuamos a considerar extremamente determinantes para, no fundo, para a consolidação desta grande plataforma cooperativa com mais de 32 anos e que naturalmente concretizando aqui ações, projetos, mas justamente concretizando identidade e relações históricas com todas as oportunidades que essas mesmas ações nos proporcionam, nomeadamente no domínio da cultura, e que terminava mesmo convidando para que todos, no fundo, vivam cada momento, cada evento cultural que este ano vai acontecer na nossa cidade, a cidade de Viana do Castelo, porque somos capital da cultura do Eixo Atlântico 2025 e que naturalmente se inicia
inicia no dia 17, mas que já se iniciou, mas digamos que a abertura formal é no dia 17, mas que já naturalmente tem inúmeros eventos de iniciativa e de matriz e base cultural e com os nossos agentes culturais da cidade, mas também incorpora iniciativas culturais, agentes culturais de toda a Euro-região. É uma oportunidade única para densificarmos a nossa relação histórica, que é, efetivamente, materializada pelo eixo atlântico, mas essencialmente também por essas novas plataformas que quer a professora Paula Teles, quer também o Miguel Loures nos têm desafiado e nos têm mobilizado e que nós, efetivamente, acreditamos. Sí, sobre todo polos tres alcaldes, tres presidentes da Cámara, quería obter un sí, un non ou un non sei, se é que é posible, non? Taxa turística municipal, Lores, sí, non ou non sei? Agora. Que non desbotamos esa posibilidad, pero neste momento non o estamos planteando ainda. En Santarén, João Teixeira? Neste momento, não. Ok. E Luís Nobre, en Viana? Sim, neste momento sim, e naturalmente é um complemento para continuarmos a cuidar de todos os nossos serviços, densificar a nossa oferta cultural e naturalmente já temos implementado e é para manter. E a técnica Paula Teles, aí desde a consultoría, como vemos a cuestión da taxa turística? Vejo bem. Por mim, sim. Maravilla. Pois agradecervos, cumprimentarvos por este tremendo programón, unhas intervencións espectaculares falando de mobilidade urbana, de planeamento, de sustentabilidade, de pasado, presente e futuro das cidades, de cidades que camiñan, que cada vez teñen máis xente nas súas rúas. Obrigado, alcalde Lores, por 25 anos de traballo, pola humildade, sobre todo, que transmites. Foi un placer terte aquí no Galiportus. Moito obrigado e grazas pola invitación. Obrigado tamén, dona Paula, aí polos contactos e polo asesoramento, polas conferencias, por todo o traballo que se está falando, por todo o traballo de comunicación que é sempre tan importante, Paula. Eu é que agradeço, e agradeço a todos os convidados que estão aqui e agradeço essencialmente darem uma oportunidade de poder cuidar de cidades. Muito obrigada a todos e um bom ano para todos. Obrigado tamén, João Teixeira, aí desde Santarén. Aquí os do norte admitimos tamén de vez en cando algún do sur. Muito obrigado, um abraço amigo e fraterno a todos e Santarém sempre de braços abertos para vos receber. Um abraço, obrigado pelo convite. Obrigado, e tamén a Luís Nobre, evidentemente, aí desde o Eixo Atlántico e desde a Cámara de Viana. Obrigadísimo polo tempo, pola paciencia e por todo o que falamos. Não, eu é que tenho que agradecer a oportunidade, naturalmente agradecer e desejar felicidades também para todos, mas especialmente para ti, Germana, e felicitar-te pelo programa e pela oportunidade deste tema e por nos dares também a possibilidade de darmos notariedade às nossas cidades. Muito obrigado e muitas felicidades também para ti, para todos, mas em particular para ti. Parabéns para todos, quedounos un programa denso, evidentemente longo, que se pode escoitar en varias veces en formato podcast, mas penso que vale a pena estas conversas un pouco máis pausadas nos tempos de clic e de vídeo rápido e de podcast de 5 minutos. Creo que ás veces este tipo de conversas tamén teñen un valor engadido, que decimos por aquí, ou acrescentado, que comentades aí do lado sur. Penso que mereceu moito a pena. Obrigado outra vez aos 4. Escoito Galiportus cada semana, en Radio Illariz, 107.2 da FM, os sábados de 12 a 1, e redifusión sábados ás 10 da noite e luns ás 6 da tarde. Tamén na súa emisión online e nas emisoras da Coac FM Coruña. Se prefires, tesnos nas plataformas, en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podgalego, Deezer e tamén no YouTube. E non esquezas seguirnos nas redes, enviarnos calquera dúbida, proposta ou queixa a galiportuspodcast@gmail.com. Moi ben, pois pouco máis que dicir. 4 convidados de moita altura, falando longo e tendido, con moito argumento, con moita teoría, mais tamén con exemplos prácticos do que deben ser as cidades do presente, xa non do futuro, as cidades
que camiñan esas cidades que son inclusivas e que cada vez queren ser espazo para as persoas, co modelo sempre de Pontevedra, aí de Miguel Anxo Fernández Lores, e tamén coas mudanzas que se están a producir tamén do lado portugués. Mais nada, como dicimos, agradecervos a vosa escoita, continuamos traballando en máis e mellores contidos, agradecer como sempre tamén aquí na radio o traballo de Carlos. Un placer tervos aquí na Contorna en Radio Ariz 107.2 da FM. Hoxe marchamos falando de mobilidade, que mellor que movernos un pouco co novo tema de Ortiga, a nosa verbena. Chao, chao, obrigado. A máis bonita de todas, damos gracias á comisión que mira como está o panorama. Oxe, no ya parece París, xa está todo xente na plaza, aquí solo faltas ti. Venga, y ven a ver pena, bótalle un baile para que esta vida vale a pena. Se non estás ti, xa casi nin presta, ven dame un bico ali detrás do palco da orquesta. Os satélites en acción, toda a noite bailando ata a última canción, toda a noite bailando xuntos ata a última canción. E se non nos tocan outra, volcámonos cambión. Veña, y ven a ver pena, bótalle un baile para que esta vida vale a pena. Se non estás ti, se casi nin presta, ven dame un bico ali detrás do palco da orquesta. Bótalle un baile para que esta vida valga